cada vez mais direção do Teu Espírito. Nos dá direção, meu Deus Santo, Pai, no caminho, meu Deus Santo, da salvação. Porque o Senhor preparou para nós, meu Deus querido. Por isso, o Senhor tem enviado, meu Deus Santo, as mensagens para tirar nós da formação. Por isso, nós estamos aqui, meu Deus, louvando o Senhor com alegria. Que o Senhor, nesse momento, Pai, eu possa, meu Deus, abençoar cada um para esse momento. Cada um, meu Deus, sua oferta nesta noite. Que o Senhor possa abençoar, cada coração. Aleluia, meu Deus, na fé, na saúde, porque possa trabalhar, meu Deus, na tua presença, aqui está teu dízimo, Deus, por amor, Deus, e que obediência, que o Senhor multiplica, meu Deus, para que nada me tire essa fé, que essa fé vai estar viva no Senhor cada vez mais, no nome de Jesus Cristo. Obrigado. Amém. Depois nós vamos apresentar esses nomes aqui em oração, assim o término do culto. Vamos tomar nossas Bíblias e vamos ler no livro de São Mateus, capítulo 12. No livro de São Mateus, capítulo 12. A partir do versículo 34. O livro de São Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 34. Vamos pegar o 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom? São Mateus? 12, 33. São Mateus 12, 33. Ou dizeis que a árvore é boa e o seu fruto bom, ou dizeis que a árvore é má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vos dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Tiago, capítulo 3. Aleluia. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Tiago, capítulo 3, a partir do verso 1. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito e poderoso também para refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, os navios, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo.
e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas feras, como de aves, tanto de répteis como de animais do mar, se amansa e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela, a língua, bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce ao mesmo tempo. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós agradecemos o Senhor pela leitura da Tua palavra, pela leitura de Tua santa palavra. Nos ajuda, Senhor. Perdoa nossos pecados. Perdoa as nossas faltas. Essa é a terceira Santa Ceia do ano de 2018. E nós estamos aqui para tomá-la, Senhor. Queremos fazer a atitude demonstrada por um crente. Aquele que crê. Aquele que é salvo. Aquele que é redimido. E assim estamos, ó Pai, nesta noite, pedindo por Tua graça e misericórdia. Porque a nossa condição não nos favorece, mas a graça do Senhor sim. A graça do Senhor sim. Porque a Tua graça é maior do que tudo. E por causa dessa tão grande e imensa graça, é a causa de nós estarmos aqui nessa noite. Por saber que há um Deus de misericórdia. Por saber que há um Deus rico em misericórdia. Que pode compadecer de nossas faltas, de nossas idas e vindas, de nosso mau comportamento. Ó Deus, nos ajuda, Pai. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Santo Deus da glória. O cuidado com as nossas palavras. Há uma diferença muito grande em falar sobre alguém e falar de alguém. Há uma diferença muito grande em falar de um irmão e falar do irmão. Há uma diferença muito grande em falar sobre uma pessoa e falar sobre da pessoa. E às vezes, nós, por não termos o cuidado e separar essas pequenas coisas, o diabo nos mergulha em profundas dificuldades. E para nós sairmos de lá, só a misericórdia de Deus. Como Paulo mesmo disse, a língua é um pequeno membro que está no nosso corpo. E por ser tão pequeno, é o menor de todos os membros que faz um estrago grande para o próprio corpo. A língua.
que procede de nossas palavras. A palavra que sai da nossa boca é um processo que é formulado na nossa mente, mas que sua natureza maior procede do coração. Diz a Bíblia que do coração procedem os maus pensamentos, do coração produzem os adultérios, a maledicência, do coração. A mente é apenas o processador das palavras, na qual processamos e falamos. Mas nós não podemos falar do que foi processado na mente se o coração não estiver cheio daquilo. Quem está entendendo, irmãos? E, no entanto, a língua é a causa de muitas dores, de muitas doenças. A língua é a causa de muitas separações, divórcios, brigas, discussões, mortes. As nossas palavras devem ser pesadas. As nossas palavras devem ser saída da nossa boca tardia. Não ser precipitado, mas sair bem tarde. Como diz Paulo, tardio no falar. Quem está entendendo? Porque saindo tarde, deu tempo de você pensar no que vai falar. Saindo tarde, deu tempo de você pensar no que iria dizer. E o profeta irmão Branham deixou claro que as palavras não morrem. Quem já leu essa mensagem? As nossas palavras não morrem. Cada palavra que nós dizemos, ela está gravada num gravadorzinho na nossa mente, lá dentro, chamado de subconsciência. E essas palavras estão armazenadas ali. Porque dentro da consciência está o espírito. E é através do espírito que Deus irá julgar as ações humanas que viveram nesta terra. As nossas palavras devem ser palavras procuradas, não no dicionário, mas procuradas no céu. Amém. As nossas palavras devem ser medida, calcada, às vezes com sabor de mel, às vezes com sabor de fel. Às vezes, palavras que têm que ser ditas, mesmo que tenha que partir seu coração, danificar seus sentimentos, mas devem ser faladas e devem ser ouvidas. As nossas palavras, no final das contas, resultará na condenação. Ora para ser condenados, ora para ser justificados. Porque o próprio Senhor Jesus mesmo disse em São Mateus: pelas tuas palavras serão condenados e por elas mesmas poderão ser justificados. E palavras justificadas são palavras esquecidas. Quem está entendendo, irmãos? Eu esqueci o que você falou de mim.
eu esqueci o que você pensou acerca de mim. Ele disse que essas palavras podem ser justificadas lá no fim. Graças a Deus. Amém, irmãos? Amém. E no entanto, nós não somos tolos de colocar a mão no fogo porque queima. Nós não somos tolos de andar no escuro porque podemos esbarrar numa pedra. Não somos tolos de nadar em águas que você não sabe nadar porque você se afoga. É verdade. E, no entanto, cuidamos bem do corpo, mas da língua. Quem está entendendo, irmãos? Da língua. Parece ser indomável. Por isso que a Bíblia diz que ela é cheia de peçonha. Isso quer dizer vontade de dizer alguma coisa. Vontade de falar. Vontade de dizer. Se eu pudesse, eu mandava ela ir para os quintos de tal lugar. Se eu pudesse, ela é cheia de peçonha. E a própria língua, pelo que pode sair dela, pode mudar a natureza. O curso dela. Obrigado. Inflama. Mas ela vem inflamada pelo inferno. Com ela nós bendizemos a Deus Pai e com ela maldizemos, trazemos maldição aos homens. Queremos a ruína deles. Uns desejam aquele casamento destroçado. Desejam aquela igreja arruinada. Mas as palavras não morrem. Um dia alguém perguntou ao profeta, mas como que as palavras não morrem? Aí o profeta irmão Branham disse assim, joga uma pedra na lagoa. E aí ele disse, isso é fácil. Quando joga a pedra na lagoa, ela faz uma onda. Faz uma onda grande onde bate e vai levando pequenas ondas até chegar à sua margem. E depois a água para. Mas o profeta diz, a física e a lei, para você prova que parou, mas para Deus não. Ela ainda continua soando. É verdade. Os irmãos estão entendendo? Ela ainda continua soando. Ela vai lá e vai cá, vai lá e vai cá, o tempo todo. O vento que soprou e bateu no rosto de Jesus, talvez no Getsêmani, talvez no Monte das Oliveiras, é o mesmo vento que está batendo no nosso rosto também. Amém. Ele não mudou, não foi criado outro vento. Quem está entendendo, irmãos? Não foi criado outro vento. É o mesmo vento. É a mesma atmosfera. E, no entanto, as palavras é a única coisa que encontrará com o homem no dia do juízo. As palavras. Aí o profeta faz uma imaginação assim, ele faz uma comparação, ele diz assim, vê você? Você poderá ver você mesmo no dia do juízo, falando tal e tal coisa. Você poderá ver você mesmo fazendo tal coisa. Você poderá ver você mesmo. E não precisará de ninguém para te condenar. Você mesmo estará condenando a si mesmo. No entanto, você não poderá fugir de você mesmo. Aí você fala, como assim? Porque existe uma consciência no nosso espírito. E essa consciência armazena e guarda dados. É um HD, onde guarda todos os nossos dados. É um HD sem fim. Não é um pendrive que é de 16 GB, 30 GB.
é um HD sem fim, que armazena tudo, todas as nossas palavras, todos os nossos atos, tudo que nós deveríamos fazer e tudo aquilo que nós não deveríamos ter feito. Mas, principalmente, as palavras. Eu vou usar aqui um texto que eu vi e coloquei aqui e gostei muito. Certa vez, uma jovem foi ter com um para confessar seus pecados. Ela foi falar com o mestre. Esse mestre já conhecia muito bem uma das suas falhas, que era falar mal dos outros, que era falar mal do irmão, falar mal do vizinho. Às vezes, nós chegamos em determinados lugares e alguém fala assim: estávamos falando do Senhor agora mesmo. Estava falando de mim ou sobre mim? Há uma diferença muito grande. Quem está entendendo? Amém. Você não morre. Estava falando de você agora mesmo. Aí a palavra já engana ele. Estávamos falando de você. E não sobre você. E essa moça, ela não falava sobre as pessoas. Ela falava das pessoas. Tem gente que adora sentar para falar do pastor e não para falar sobre o pastor. Senta-se, pega o celular, pega o WhatsApp, pega o telefone para falar do irmão e não sobre o irmão. Outro dia alguém chegou para mim no escritório e falou assim: pastor, eu entrei aqui para falar de um irmão. Eu falei: peraí, calma lá. Você ia falar do irmão ou sobre o irmão? Que é uma diferença muito grande. Não, pastor, eu vim falar sobre o irmão. E é o que, irmão? Eu vim falar porque ele está passando essa dificuldade e precisa me ajudar. Eu falei: correto. Você veio falar sobre ele, não dele. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão entendendo? Amém. Às vezes tem muito crente passando dificuldade até para arrumar serviço. Porque fala do governo e não sobre o governo. E a Bíblia diz que nós temos que orar por eles. Quem entendeu, irmãos? Amém. Há uma diferença muito grande. E essa moça, ela gostava de falar das pessoas e não sobre as pessoas. Ele já conhecia muito bem uma das suas falhas. Não que ela fosse má, mas costumava falar dos amigos, dos conhecidos, deduzindo histórias sobre eles. Pior ainda, deduzindo. E dedução não é certeiro. Por isso que quem vive sob dedução, eu acho, mas parece, eu não sei não, aquela irmã, eu não sei não, aquele irmão. Isso é dedução. Isso não é vida cristã. A Bíblia não nos ensinou isso. É sim, sim, não, não. Que passa disso de procedência maligna. Correto, irmãos? E quantas procedências malignas talvez nós já cometemos? Por ter passado de sim, sim e por ter passado de não, não. Não que ela fosse má, mas costumava falar dos e não sobre, dos conhecidos, deduzindo histórias sobre eles. Essas histórias passavam de boca em boca e acabavam fazendo mal sem nenhum proveito para ninguém. O sábio disse: minha filha, você age mal falando dos outros, não sobre. Tenho que lhe dar um dever. Você deverá comprar uma galinha no mercado
e depois caminhar para fora da cidade. Enquanto for andando, deverá arrancar as penas e ir espalhando-as. Este foi o dever que o sábio deu para essa moça que gostava de falar das e não sobre. Não pare até ter depenado completamente a ave. Aí eu pergunto, estava depenando a ave viva? Estava depenando a ave viva? Ela não sentia quando arrancava a pena. Ela não sentia quando arrancava a pena, mas a galinha sentia. Às vezes, de nós estarmos tão mal acostumados, falando mal ou falando de, nós não sentimos, mas a alma lá dentro está sentindo. Quem entendeu, irmão? Amém. Mas a alma lá dentro está sentindo. Não pare até ter depenado completamente a ave. Quando tiver feito isso, volte e me conte. Ela pensou com seus botões que era mesmo um dever muito singular, mas não objetou. Isso quer dizer, ela não recusou. Não criou situações para não ir. Ela foi deliberadamente. Comprou a galinha, saiu caminhando e arrancando as penas, como ele, o mestre, tinha dito. Depois voltou ao sábio. Minha filha, disse o sábio, você completou a primeira parte do dever? Agora vem o resto. Sim, senhor. O que é, mestre? Você deve voltar pelo mesmo caminho que você passou e catar todas as penas. Ela disse, mas senhor, meu mestre, é impossível. A esta hora, o vento já espalhou por todas as direções. Posso até conseguir consertar algumas, trazer algumas, mas não todas. Disse o mestre, é verdade, minha filha. E não é isso mesmo que acontece com as palavras tolas que você deixa sair? Não é verdade que você inventa histórias que vão sendo espalhadas por aí, de boca em boca, até ficarem fora de seu alcance? Será que você conseguiria segui-las e consertá-las e cancelá-las se desejasse? Ela pensou, não, Senhor. Então, minha filha, quando você sentir vontade de dizer coisas indelicadas sobre seus amigos, feche os lábios, não espalhe essas penas, pequenas e maldosas pelo caminho. Elas ferem, magoam e te afastam do principal objetivo da vida, que é ter amigos e ser feliz. Pense nisso, apenas lindas palavras. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma palavra mal colocada, diz o profeta, danifica-se tudo. Eu digo uma coisa para o irmão Lafayette, que não foi bem colocado, o irmão Lafayette passa para outro que não foi bem colocado, o outro recebe de outra maneira, e o outro já aumenta por outra maneira, e o outro já vai aumentando por outra maneira, quando pensar que não. E agora vai a pessoa que falou primeiro tentar acertar. Vá tentar pegar uma pena aqui, outra ali, o vento já espalhou. Quem está entendendo, irmão? O caso já foi espalhado. Já está na boca até do incrédulo, da vizinha, do vizinho. Nossas palavras, o que nós falamos, as nossas palavras
Ou elas acertam no alvo, ou elas saem pela culatra. Hebreus capítulo 6, parte 2, parágrafo 15 ao 19. Certa vez, disse o Romano, eu estava saindo pela porta ali e uma senhora chegou e disse, irmão Brana, oh, como eu gostei daquela mensagem. Eu disse, obrigado, me fez sentir bem. Alguém saiu e disse, irmão Brana, eu gostei da mensagem. Eu disse, outra, muito obrigado. Havia um pregadorzinho ali do norte do país, do estado. Ele disse, bendito seja Deus, eu não quero que as pessoas me jactanciem assim. Um pregador estava ali, terminou a pregação, e ele ficou observando as pessoas vindo e batendo no ombro do profeta e dizendo, irmão Brana, gostei da pregação. O outro vinha, irmão Brana, maravilhei-me com sua mensagem. O outro vinha, irmão Brana, Deus te abençoe pela grande mensagem. E tinha um pregadorzinho de ali, parado, observando aquilo. E depois que todo mundo já tinha falado aquilo, ele disse, bendito seja Deus. Ele fez igual o republicano. Quando aquele republicano estava ali junto com o fariseu. O publicano. O fariseu olhou para o céu, olhou para as estrelas e disse, Deus está em algum lugar. Bendito seja Deus. Graças te dou, porque eu oro 2 vezes por dia. Dou meus dízimos corretamente, não falto nos cultos, e não sou como esse traste aqui do lado aqui. Sujo, fedorento, não tem nem sapato para vir na igreja. E o outro que estava do lado nem olhou para o céu onde Deus habita, porque tinha vergonha. Tão humilhado, se sentindo tão humilhante, defraudado. Só o Senhor, tem misericórdia de mim, tenha compaixão de mim. Em outras palavras, gostaria de ser como ele, mas eu não posso. Seria um hipócrita dizer que eu sou igual a ele. Gostaria de ser igual àquela irmã que ora, que jejuma, que lê a Bíblia todo dia, mas eu não posso ser igual a ele. Gostaria de ser igual a ele, mas não posso. Eu sou um miserável. Aí Jesus disse para os discípulos, quem desses aí alcançou graça? Quem desses aí foi justificado? Aí os discípulos, sabiamente, eu acho que foi aquele que se humilhou, Senhor. Disserte a verdade. Porque aquele que se humilha será exaltado. Mas aquele que se exalta será humilhado. E o pregadorzinho estava ali, diz, graças te dou, bendito seja Deus. Eu não quero que as pessoas me jactanciem assim. O profeta disse, eu disse, irmão, há somente uma diferença entre eu e você. Eu sou sincero sobre isso. Isto é certo. Todos nós gostamos de ouvir boas palavras ditas ao nosso respeito. E eu acho que é bom dizer boas palavras sobre isso. E se você deseja que alguém diga boas palavras sobre você, diga boas coisas sobre ele também. Amém, irmão? Esta é a maneira para fazer isto. Então você sempre dirá as melhores coisas que você pode sobre todo mundo. Isto faz com que você e a roda gire melhor. Amém? Amém? Por que as coisas rodaram e giraram melhor para Jó o tempo todo? Por que Jó teve uma melhor vida na segunda vez do que na primeira? Porque Jó se desfrutou mais de quando ele voltou dos mortos, daquela situação difícil, do que quando tinha a primeira esposa, quando tinha aquela esposa, quando tinha aqueles filhos. Porque Jó
Porque ele, irmão, não tem um lugar desde Jó, até o final, onde Jó tropeça nas palavras. Os irmãos, irmão? Porque antes de ter alguma enfermidade, ele tinha palavras sábias para dar para o povo. E mesmo na dificuldade, ele tinha que ter palavras sábias ainda para dar para o povo. Amém, irmão? Amém. Deus. Oi. Jó, quando não tinha nenhum problema de saúde, nenhum problema em casa, filho nenhum, ele estava dando palavras de sabedoria ao povo. E quando ficou na situação difícil, ele não amaldiçoou nenhum, não perjurou nenhum, e não de forma alguma travessou alguma palavra. Amém, irmão? De forma alguma. E ele morrendo, e ele cansado, sem dormir, sem paciência no sentido, sem ter descanso no corpo, ainda tinha palavras para dizer boas coisas sobre as pessoas. Água descendo no olho dele, nos 2 olhos, por causa das grandes feridas na testa. Ele ainda pôde dizer para a esposa: querida, tu fala como uma das loucas lá fora. Meu Deus. Verdade, Deus. E nem tudo isso a Bíblia diz que Jó pecou. Amém, irmãos? Graças a Deus. Oh, Deus. Com tudo isso, Jó não pecou. Fez com que a roda girasse melhor. Fez com que a roda girasse melhor. 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 Uma vez o profeta encontrou um tipo desse crente Jó. Encontrou uma irmã. E ele olhou para a casa da irmã, passando dificuldade. A irmã, glória a Deus, aleluia. E quando falava de um irmão, ele disse: ô irmão, vamos orar por ele. Ele é uma bênção. Vamos orar por ele, um pelo outro. E sempre alegre, sempre sorridente. Não saía nenhuma palavra errada da sua boca. Sempre palavra sábia. Nenhuma palavra tortuosa. Aí o irmão Brana queria saber onde vinha essa felicidade dela. Como ela que mantinha como que ela mantinha aquela afeição. Como que ela podia fazer tudo aquilo, manter daquela forma? Ela não conseguia ver o mal nas pessoas. Ela não conseguia ver o mal nelas. Graças a Deus. Ela sempre via coisas boas nas pessoas. O profeta irmão Branham disse um dia: por mais ruim que o homem seja, ele tem alguma boa virtude. Por mais ruim que o homem seja, ele ainda tem uma boa virtude. O próprio Judas provou para Jesus que ele tinha uma boa virtude. E ele era um demônio. Ele provou que tinha uma boa virtude. Sim, você acha que esses religiosos aí fora, esses homens que têm aparência de piedade, não têm uma boa virtude? Eles têm boa virtude. A intenção de Judas, quando viu na visão dele, na visão de Judas, o desperdício daquele perfume, ele disse assim: meu Deus, outras palavras, nós passamos em tantas vilas, em tantas vilinhas pequenas e pobres, poderíamos vender isso aí e ganhar um lucro bom e dar para os pobres. Foi isso que ele falou ou não falou, irmãos? Era uma virtude de Judas. Era uma virtude. Mas Judas queria atrapalhar a completa redenção de Jesus.
Porque aquilo falava da morte. Amém. Amém, irmãos? Ele queria que Jesus continuasse vivo. E se Jesus continuasse vivo, nós perderíamos. Nós não ganharíamos nada se Jesus estivesse vivo. Nós só ganharíamos alguma coisa se Jesus morresse. Segurar Jesus vivo, nós é que estávamos mortos. E Satanás tentou segurar ele. Jesus disse: rapaz, você não entende. O que ela está fazendo aqui é para a minha morte. Os irmãos entenderam, irmãos? Porque a morte do Senhor para os eleitos tem cheiro, tem fragrância. Amém, irmão? Para quem não tem Deus, a morte é um desespero. A morte é flores, é um cemitério, é alguma coisa, é um velório, é todo mundo de cabeça baixa. Mas Jesus morreu para mim, isso é alegria. É perfume, é cheiro suave, é fragrância. Amém, irmãos? Aleluia. Os fariseus, eles se juntavam para falar de Jesus e não sobre Jesus. Enquanto que um dia, os apóstolos, deixados por Jesus, de uma maneira, como diz o profeta, foi provocado por ele mesmo. Os discípulos foram adiante, no barco, atravessar o mar da Galileia. E Jesus ficou para trás. Não passou na cabeça de Jesus, dos apóstolos, como é que ele vai vir? Como é que ele vai vir? Alguém vai dar carona para ele? Alguém vai trazer ele aqui? O profeta Emanuel disse que antes que ele chegasse, eles sentaram no convés do barco e foram falar sobre Jesus. E não falar de Jesus. Eles foram falar quão grandes boas coisas o Senhor tinha feito. Na mensagem, um testemunho no mar, diz o profeta. Quem já leu ela? Eles estavam falando sobre Jesus. Enquanto que os fariseus reuniam na igreja para falar de Jesus. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Se você estiver certo de Deus, qualquer palavra que é falada contra você, bate em você e volta. E quem atinge é a pessoa que falou. Os irmãos estão entendendo? Quem atinge é a pessoa. A forca que as pessoas fazem para te enforcar, é elas que vão ser enforcadas. Deus não permite que uma herança abençoada, redimida, permita que alguma maldição venha sobre ele. Deus mesmo disse. Um profeta não pode fazer isso. Um profeta chamado Balaão não podia fazer isso. E olha que eles não tinham o Espírito Santo. O Deus estava sobre eles e não dentro deles. Mas olha, nós temos Deus dentro de nós. Aleluia. Porque estando certo, alguém irá falar de você. Mas alguém também irá falar sobre você. Quando você está vivo, muita gente fala de você. Mas no velório, só fala sobre você. Hipocrisia pura. Verdade. Hipocrisia pura. Hipocrisia do soldado que meteu a lança no peito de Jesus. Antes era bofetada para lá e para cá. Pá, pá, pá.
Depois que morre, ele é o homem de Deus mesmo. Era o filho de Deus mesmo. Hipocrisia. Foi conhecer tarde demais. Foi reconhecer tarde demais. O profeta disse, se você tem boas coisas para falar, fale enquanto você está em vida junto com ele. É verdade. Tem mãe que vai chorar pelos filhos no caixão. Falar que ele era um bom menino, falar que ele é tudo. Não, fala quando é vivo. Amém, irmão? Fala enquanto está doendo no caminho. Verdade, meu Deus. Nessa chacina que teve lá em Januária, no norte de Minas, uma mãe disse assim, se ele estivesse aqui agora, eu abraçaria, eu o beijava e fazia isso tudo. Ela disse que não fazia isso quando estava vivo. Meu Deus do céu, misericórdia. Verdade. O profeta disse, se você tem alguém para poder falar, fale dele agora. Fale por ele. Se você tiver, porque um velório só dura 24 horas, e você tem a vida toda para falar sobre ele. Falar sobre ela. Não falar dela, não falar dele. O brilho e o sinal da intermitente luz vermelha, 149. Diga-lhe a respeito disso. Você sabe o que dirão? Muito mais do que isto dirão. Nenhuma velha Bíblia vai ficar no meu caminho para me impedir de divertir-me, alguém diz. Aí, exatamente. Você lhe diz que está escrito na Bíblia tal coisa ou tal situação? Talvez não digam essas palavras, mas é isto que expressam. Vocês já alguma vez ouviram o velho ditado? As ações falam mais alto do que as palavras? Bem, então fazem isso. A ação fala mais alto do que as palavras. Não importa o que você esteja dizendo. A sua vida fala tão alto que eles não podem ouvir o seu testemunho. Como eu disse nesta manhã, pule só da altura que você vive. Ah, meu Deus, não deixa eu pular o tanto que eu não vivo. E alguém ainda perguntou, por que o seu pastor não pula? Vê, como eu disse nessa manhã, pule somente da altura que você vive. As suas ações falam mais alto do que as suas palavras. E você pode sair e dizer isso, pois a sua própria palavra fala. Um certo homem disse uma coisa. Não tem lugar maior, melhor para demonstrar hipocrisia do que no velório. Ele disse, só quem está sentindo de verdade é quem estava próximo a ele. É quem estava próximo a ele. Só quem vai sentir falta de você é quem esteve próximo de você. Quem está entendendo, irmãos? A flor que deveria ter dado, talvez no dia das mães, ou no dia da mulher, sei lá, aquele ramalhete de flor, será levado num único dia no cemitério. Um filho uma vez falou isso para o pai. Nunca vi o senhor trazendo flores para minha mãe em lugar nenhum. Mas agora o senhor traz na morte dela. Agora ela é boa. Agora ela é ótima. Agora ela é reconhecida. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vê? Sim. Veja. Pois a sua própria palavra fala. Suas palavras, não importa o que sejam, suas ações falam o que você é. Se você fala qualquer coisa diferente do que realmente você vive, isto torna uma hipocrisia. Os irmãos entenderam? Amém.
Isso se torna hipocrisia. Jesus disse: vós, hipócritas, como podeis dizer boas coisas quanto está cheio o coração de outra? A boca fala do que está no coração. Vem, eles estão dizendo algo que não querem dizer. E as mulheres também. É para isso. Ó, que coisa. Vê? Aí está. Hã? Essa aqui é a mensagem, o brilho e o sinal. Perguntas e respostas número 987. Então, o que vão fazer essas pessoas que blasfemam e criticam das pessoas que estão sob a demonstração do Espírito Santo? O que vão fazer? O que as pessoas vão fazer? Que vão fazer essas pessoas que blasfemam e criticam das pessoas que estão sob a demonstração do Espírito Santo? Quanto riem dessas pessoas, elas estão blasfemando o Espírito Santo, que é absolutamente imperdoável. Você não está falando desse homem, você está falando do Espírito que está se movendo dentro desse homem. Devemos honrar uns aos outros e amar uns aos outros. E exortarmos uns aos outros, falar boas coisas uns dos outros. Isso é o que deveríamos fazer. Isso é bíblico. A Bíblia diz, Jesus ensinou, depois Paulo foi ampliando. Mas Jesus ensinou primeiro. Ele disse, se você vê seu irmão pecando, vá até ele e diga, irmão, não faça isso. Se você faz ao contrário, você vai, você viu o irmão? Você não está falando sobre ele, está falando dele. Você não está falando sobre ela, está falando dela. Quem está entendendo, irmãos? Vai e fala com ele. Irmão, nós somos cristãos. Nós pertencemos ao corpo de Cristo. Você toma ceia junto comigo. Eu lavo o seu pé de vez em quando, você lava o meu. Não faça isso. Isso traz uma mancha ao Espírito Santo. Isso traz uma mancha ao cristianismo. Isso aqui causa uma decepção. Isso aqui causa isso, aquilo outro, escândalo traz. Não faça isso, irmão. Cuide da sua vida, cuide da minha. Diz a Bíblia, disse Jesus, sai dali imediatamente e vai e busca mais um irmão. Vai lá e busca mais um e fala com ele. E vem junto e fala com ele outra vez. E aquele irmão que foi lá buscar, não foi falar dele, foi falar sobre ele. Jesus ensinou isso, amém, irmãos? E os dois vêm e falam com o irmão novamente. Aqui, irmão, tá aqui, nós estamos aqui. Duas testemunhas, pela boca de duas ou três. Também não quer saber. Cuida das suas vidas, cuida da minha. Aí diz Jesus, se eles não te ouvirem, leva o caso para a igreja. Amém, irmãos? Amém. E aí a igreja não vai falar sobre, vai falar deles. É diferente agora. A igreja agora não vai falar sobre eles, vai falar deles agora. Porque sobre eles os dois tentaram. Agora a igreja é trazido para a igreja e agora vai falar deles. Do que está fazendo. Amém, irmão? Amém. Do que está fazendo. E aí aquele caso é trazido à igreja e fala deles, o que eles estão fazendo. E a igreja dá um tempo para eles se arrependerem. Depois que aquele prazo expira, de novo o pastor traz o assunto à igreja. E diz, irmãos, demos tempo para que aquele irmão se arrependesse pelo que tem feito. E então ele não quer. Então, desde agora, com a autoridade que nós temos, com a autoridade que Deus nos tem dado, nós vamos desligá-lo deste companheirismo. A Bíblia diz, desligai-o. Desligai-o. Tornai ele como republicano. Diz o profeta. Que se a igreja fizesse isso com mais frequência, ela não ficaria tão doente como está. Mas nós temos pena das pessoas. Você sabe por que tem muitas pessoas aí fora que Deus não está tratando com elas? Porque nós seguramos, diz o profeta. Você segura uma pessoa há muito tempo, você não permite que ela seja tratada. Deixa! Tire suas mãos e deixe o diabo tratar com ela.
e ela volta rastejando para a igreja do Senhor. Deus. Amém, irmão? Mas nós atrapalhamos os desígnios da Bíblia. Permitimos nosso afeto, nosso apreço, nossa dó. Santo é teu nome, Deus. Eu estou dizendo isso baseado na mensagem porque não somos uma denominação. Quem já leu? O profeta diz isso. Mas tem pastores que nem creem nisso mais. Não creem nisso. Não acreditam que a igreja tem poder para tirar do sangue. O profeta diz na mensagem, porque nós somos... Se as igrejas praticassem isso mais, não teríamos uma igreja tão doente como tem. Porque tem pessoas debaixo da proteção da igreja fazendo coisas erradas e vindo para a igreja tomando ceia. Quem está entendendo? E esse que está lá no mundo, pastor? Da mesma forma, tinha que ser tratado. O pastor Roberto tirou um punhado aí debaixo do sangue aí. Mas vem o outro e coloca. Entregou para Deus. O São Paulo entregou para você. Mas esses que vai procura o pastor. Procura o outro pastor e coloca no caminhão de novo. Aí a igreja vai respirar juízo. Fica sob expectação do juízo. O profeta diz, Deus coloca uma maldição na pessoa e você vem dentro tirar, você vai se acertar com Deus. A pessoa que tirou, tirou que é uma coisa. Às vezes procura outra igreja. Eu já vi casos assim. De ser tirado e o outro vai colocar. E aí? Como é que fica? Fica uma bagunça. E Deus vai tratar com ambos. Principalmente aqui. Olha, irmão, se chegar um irmão, ele pode até não falar. Uma irmã ou um irmão, da mensagem. Pastor, eu estou vindo para o seu companheirismo. Pastor, eu vim congregar com o seu ministério. Se eu souber que lá ele foi tirado debaixo do sangue, da proteção da igreja, aqui não fica. Eu falo na hora. Falo na hora. Na hora, não fica. Depois eu quero trazer esse assunto para vocês bem detalhadamente, como é que o irmão vai ensinar. Amém, irmão? Amém. Santo. Pode até congregar, mas sem eu saber que aconteceu isso. Sem eu saber. Sem eu saber. Paulo, lá longe, ficou sabendo de um rapaz dentro da igreja que estava pecando dentro da igreja, pecando com a sua sogra. No capítulo 5, 1 Coríntios, leia em casa quando você tirar. Paulo disse, se vocês não têm vergonha, em outras palavras, vocês não têm vergonha na cara. Tanto vocês, o dirigente, o pastor local, tinha que tirar esse homem daí. Mas mesmo eu não estando aí presente no corpo, mas ausente no corpo, mas presente no espírito, eu agora tiro ele e entrego ele para Satanás. Para que a carne dele sofra, mas que o espírito seja salvo. O profeta diz que quando uma pessoa, se ele é eleito, é tirado debaixo da proteção da igreja, do sangue, e o diabo trata com ele lá fora, o profeta disse que se for eleito, ele volta para casa. Ele volta de novo. Amém, irmãos? Se for eleito, ele volta. Amém? Amém. Vê? Aí está. Deus é glória. Vê? Perguntas e respostas sobre o Espírito Santo. 19. A mulher sirofenícia, grega, realmente o que ela era, quando Jesus lhe disse, não é próprio eu tomar o pão dos filhos e lançar os cães. Será que Jesus agora falou mal da moça ou falou sobre a mulher? Falou sobre ela. Falou sobre ela ou falou dela? Não é lícito tomar o pão dos filhos e dar para os cachorros. Jesus falou sobre ou dela? Hã? E aí, como é que tá? Como é que você define isso? Puxa vida, o próprio Jesus Cristo disse que não é para falar mal e ele estava falando mal da mulher, chamando de cachorrinho. Não é bem assim. Você não pode mudar as expressões e nem trocar o sentido dela. Veja. Ela disse, é verdade. Amém, irmãos?
É bom quando alguém fala que você errou nisso e você diz, é verdade. Amém, irmãos? Naquele momento ele não falou de você, falou sobre você. Porque reconheceu. Os irmãos entendendo? Ela reconheceu. Ela reconheceu. O profeta chega a dizer que um dia ele recebeu um casal dentro de casa. Um casal. Chegou lá, visita. E chegou lá. Sentou. Irmã Meila foi buscar o chazinho. E trouxe. E está todo mundo tomando chazinho. E eles começaram a falar dos irmãos. E o profeta disse que aquela atmosfera estava envolvendo eles também. E o profeta deu um pulo. Disse, não, está errado. Aquele casal foi embora, deixou uma atmosfera pesada dentro de casa. Naquele momento, Sara estava puxando os cabelos de Rebeca, brigando. José estava correndo para lá e para cá, derrubando as vasilhas. Mamãe diz, aquele casal deixou um espírito errado dentro de casa. E aquilo fermentou todo mundo. Os irmãos entendem, irmãos? Você tem que discernir, casal. Você tem que discernir, família. Quando tudo parece a calmaria, porque de repente começa tudo, você tem que discernir. Os irmãos entendem, irmãos? Discirna. Veja quem foi que colocou o pé na sua casa. Veja em que dimensão, em que atmosfera ele vive. Ela vive. Ué. Ela disse, é verdade. É verdade. Ela disse, é verdade. Ela disse, é verdade. Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Como se Jesus não soubesse. Como se ele não soubesse. Parece que eu estava ensinando ele. Ele disse, por ter dito isso, olha, amém, irmãos? Palavra. Uma palavra bem colocada, bem dita, apazigua uma guerra. Acaba uma discussão. Uma palavra bem colocada, pensada, elaborada. Acaba a discussão, acaba uma guerra, acaba um tormento. Um casal que está brigando, senta e conversa, acaba, amém, irmão? Ela deu, Jesus disse, por ter dito isto, o diabo saiu da sua filha. Falando uma boa coisa. Amém, irmãos? Diga boas coisas, então algo bom a seu respeito vai acontecer. Falamos de Cristo, diga algo verdadeiro, algo real. Esta é a maneira de se livrar de demônios. Parágrafo 19. Amém, irmãos? E tem pessoas que são atraidoras de espíritos. Grande é Deus, grande é Deus. Diga algo bom. Esta é a maneira de se livrar de demônios. Ele nunca disse, ele não orou pela menina. Ele não orou para a menina. Ele nunca orou por aquela menina, filha dessa mulher. Ele nunca disse nada a respeito dela ser curada. Ele simplesmente disse, porque dissesse isso, o diabo saiu da sua filha. Amém, irmão? Porque dito isso, o diabo saiu da sua filha. Ellen Hatchmose, a irmã White, outro dia, ela não pediu por nada. Ela simplesmente sentada lá, porém ela disse a coisa correta. E quando ela disse a coisa correta, aquilo agradou o Espírito Santo. O Espírito Santo falou de volta e disse, Hati, peça qualquer coisa que você deseja, qualquer coisa, porque ele agradou o que você disse. Amém, irmão?
Aleluia. Você acha que Deus não agradou de Sadraque, Mesaque e Abednego quando disse: nós vamos para lá, mas nós não vamos nos corromper? Amém, irmãos? Isso agradou a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Santo é teu nome. Aleluia. Sou incerto 65. Jesus disse aos fariseus: ora, hipócritas, como podeis falar boas coisas quando eles estavam chamando de bom mestre? Dizendo bom mestre. E assim por diante. Sempre dizia mestre, mestre. Já viu isso na Bíblia? Os fariseus sempre dizendo mestre, mestre. Chama ele de bom. E eles eram hipócritas por dentro. Grande é teu nome, Jesus. Veja, eles eram hipócritas. Veja, sua alma está pensando uma coisa e com seus lábios você fala outra coisa. Que situação, que coisa horrível, que coisa enganadora é o hipócrita. Pois eles dizem uma coisa do qual está na mente, mas na alma não diz nada, e é outra coisa. 71. Muitas pessoas me procuram, irmão Branham. Muitas pessoas vêm na fila de oração e digam: irmão Branham, eu tenho fé, eu tenho bastante fé, e todavia não tem fé nenhuma. Mal tem suficiente fé para chegar à plataforma. Né? Eles estão crendo intelectualmente. Na mente deles nunca os levará a Deus. Mente nenhuma levará ninguém a Deus. Suas mentes não podem levar. É verdade. Pondo-nos ao lado de Jesus, 130. Haverá muitas vezes em que um ministro cometerá enganos, e se ele entra numa vizinhança, um irmão precioso que está tentando fazer o que é correto, dirigir o povo corretamente, tudo que o diabo puder apontar para o incrédulo ou para assim chamado cristão, naquela vizinhança, para lançar sobre aquele homem, ele o fará. Você sabe, a verdadeira maneira cristã é esconder tudo que você pode de um irmão. Amém? Amém. Os irmãos estão entendendo? Aí está. Aí está. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos alguma deficiência. Amém, irmãos? Amém. Temos defeitos, pequenos defeitos ou grandes defeitos. Porque um grande defeito depende de uma grande construção, vai gastar muito dinheiro, vai gastar muito cimento. Uma grande rachadura numa casa gastará serviço, 1 dia, 2, 3. Mas pequenos defeitos se gasta com 1 minuto, 2 minutos. Se gasta pedindo perdão, consertando, rapidinho. Amém, irmãos? Amém. Mas rachaduras grandes, as penas estão longe demais, irmão. Verdade. As penas já foi para um canto, o vento levou para outra. Aquilo já circulou, aquele já recebeu de outra maneira, aquele já foi recebido de outra maneira, já soube de outra maneira, aquele outro já soube de outra maneira, o outro já soube de outra maneira. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Uma má informação sobre alguém, para a segunda, para a terceira, nunca chegará à mesma coisa. A tendência do diabo é fomentar aquilo e adequar mais aquilo, e afundar mais o indivíduo, para mais já está afundado. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É isso que está. É isso que está. Vê? Muitas pessoas, você pode observar, a mulher disse assim: eu podia ter dado a ele mais carinho, eu podia ter dado a ele mais afeto, eu podia ter abraçado mais ele, eu podia ter caminhado mais com ele, eu podia ter dado atenção mais, mas depois que está morto, não tem mais jeito. Os irmãos entendem? Depois que está morto, não tem jeito. Depois que a morte chega, depois que tudo acaba, não tem jeito. O profeta disse: se você quer fazer coisas boas e falar coisas boas, diga enquanto ele está com você no caminho. Amém, irmãos? Amém. Diga o quanto ama. Diga o quanto respeita, o quanto admira. Diga o quanto. Não é errado. As pessoas chegavam, o profeta disse, a diferença minha entre você e eu é que eu sou sincero no que estou dizendo. Os irmãos entenderam, irmãos? Isso quer dizer que ele não era. O homem não era. Porque
porque o profeta conhecia o coração. Os irmãos estão compreendendo, irmão? É isso. É isso. Tem marido que nunca ouviu da sua esposa, eu te amo. Tem esposa que nunca ouviu do marido, eu te amo. É. E outras coisas mais, se eu for aumentar aqui. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Amém. Deus. É. E Deus, vejam bem, o profeta irmão Branham disse que os que falavam de Noé, agora era por Noé, na arca. Agora cremos, Noé, agora cremos. Mas já é tarde. Nós chamamos Noé, deixa nós entrar, agora já é tarde. Já era tarde. Reconheceu tarde demais. Reconheceu tarde demais. O soldado reconheceu tarde demais. Entre o soldado e Jesus estava também o ladrão. Um estava embaixo com a lança e o outro pendurado, derramando sangue pelas mãos. Enquanto Jesus estava suspirando, respirando, reconheceu rapidamente. Mas na hora que Jesus parou de respirar, o outro reconheceu tarde demais. Os irmãos entenderam, irmãos? É. E depois fica batendo o peito. Ele é o homem de Deus mesmo. E tal, e aquela coisa toda, e assim por diante. Billy Graham foi homenageado no mundo inteiro. O William Branham morreu, ninguém fala nada. Ninguém falou nada. Mas depois, quando tudo vier à tona, vão dizer, na verdade, ele era um mensageiro deles. Mas é tarde para eles, mas nunca é tarde para nós. Amém, irmãos? Nós reconhecemos. Amém? Reconhecemos. Reconhecer. E o profeta disse que o reconhecimento é um poder tão grande. É um poder tão grande, irmão. Reconhecer que está errado, reconhecer que eu errei, reconhecer. É tão, sabe? O diabo não gosta de humilhação, ele não gosta das pessoas descer a um nível, ele não gosta. E reconhecer um poder tão grande. E o profeta diz que quando você reconhece os seus próprios erros e seus próprios pecados, demônios são afastados de você. Doenças são afastadas de você. Deixa um casal que vive para lá e para cá brigando com você, deixa eles se sentarem e um apenas ceder, se humilhar, apazigua a guerra. Amém, irmãos? Apazigua a guerra. Até a comida sai melhor no dia seguinte. Até a roupa que é mais encardida, você vai lavar com esse até são felizes durante a noite. Graças a Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Tudo muda. Tudo muda. Já pensou a mulher, a Cirofenícia, saindo correndo da presença de Jesus para ir na casa onde estava a filha? Que um demônio estava nela? Filha, diz o profeta numa mensagem, que quando ela chegou na casa, ela disse, filha, quando foi que você melhorou? Ela disse, mamãe, tem mais ou menos umas 2 horas. Foi exatamente a hora que ele falou. Amém, irmãos? Que o demônio tinha saído dela. Minha mãe, o que aconteceu? O que houve? Irmão, o testemunho dessa mulher varreu. Olha, eu apenas reconheci uma coisa que eu sou. E não dizia para muita gente, mas eu reconheci na hora. Os irmãos entenderam, irmãos? Os irmãos entenderam? E quem sabe aquele demônio estava naquela filha porque ela não reconhecia. E teve que chegar diante de Jesus primeiro para reconhecer. Não é assim? Irmão. Conselho de pai não está dando certo. Conselho de pastor não está dando certo. Conselho de irmão não está dando certo. Conselho de avô não está dando certo.
Só vai reconhecer quando vai entrar no branco diante de Jesus. Os irmãos entenderam, irmãos? É a única maneira de reconhecer no final. Nós não queremos estar lá para reconhecer. Queremos reconhecer que agora. Amém, irmãos? Eu reconheço que não sou nada. Eu reconheço que não sou nada. Mas Ele é tudo para mim. Amém, irmão? Eu reconheço que preciso melhorar. Eu reconheço que às vezes tenho sido hipócrita. Eu reconheço que às vezes tenho faltado com Ele. Eu às vezes reconheço. Mas isso não me diminui. Satanás fica envergonhado. Aleluia. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém, irmão? 1 Coríntios, capítulo 11. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja Deus. 1 Coríntios 11, verso 23. Amém, irmãos? Aleluia. Que nossas palavras possam ser, diante de Deus, motivo de justificação e não de condenação. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice do Novo Testamento, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Porque todas as vezes que comer este pão e beber este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem assim mesmo, assim, coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Agora São João, capítulo 13, versículo 4. Glória a Deus. São João 13, verso 4. Levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando a toalha, cingiu-se. Depois pôs água na bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha com que ele estava cingido. 12. Depois que lavou os pés e tomou suas vestes, assentou outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Amém. Glória a Deus.